Fala, meus queridos, fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aí, né, agora, né, a distribuição de frequência aí, de tabelas contínuos, né, do tipo aí contínuo, que são interpretados por intervalos ou classes aí. Então a gente viu, né, o que é intervalo de classe, como calcular a amplitude total desses meus dados, né, amplitude total. A gente aprendeu como calcular a amplitude, né, da classe, certo? Então vimos também como calcular, né, como achar a frequência absoluta, né, como calcular ali, achar o intervalo dessa classe, né, que é o limite superior e o limite inferior, né, que está variando aí 4, tranquilo. Então, beleza, então a gente tem um somatório dessa frequência absoluta, que é de 40, né, que são os 40 alunos, né, os dados, né, obtidos aí de 40 alunos, né, em relação à altura. Certo? Então, agora, né, andando um pouquinho mais, progredindo um pouco mais, então a gente achou, né, construiu a tabela com 6 classes, né, achamos sua amplitude de classe, tudo tranquilo. Agora a gente precisa fazer o quê? Né? Achar a frequência relativa, certo? Que é chamada de FRI aí, frequência relativa. Então, relembrando, né, FI quer dizer frequência absoluta, né, quando a gente encontra o F grandão, Fzão, vamos dizer, e aí quer dizer que é a frequência absoluta acumulada. Certo? Então a frequência relativa é dada pela frequência absoluta, a razão entre a frequência absoluta, né, dividido aí ou pelo somatório dessa frequência absoluta, ou o número total de dados observados, né, que seria o que? De 40 alunos aí. Certo? Então a frequência relativa vai ser o que? 4 dividido por 40, né? Que a frequência relativa vai ser a frequência absoluta, que é 4, certo? Dividido aí por quem? Por 40, certo? Então, 4, né, dividido por 40 vai dar 0,1. Então, 0,1, se multiplicarmos esse valor por 100, né, a gente vai ter o quê? O valor em porcentagem aí. Então, no caso, isso aqui é equivalente a 10%. Então, 10%, né, de 40 pessoas estão que nessa faixa que de 150, né, a 154. Não necessariamente o 54, mas 153,99. Vamos dizer, certo? Então, 10% de 40, né, equivale ao quê? A 4 pessoas que estão nesse intervalo dessa classe aqui. Show de bola? Então, a gente construiu, né, a frequência relativa, novamente, né, a frequência absoluta dividido pelo somatório da frequência absoluta ou dividido por N, que é o número total de observações aí. Beleza? Então, aqui a gente tem, né, terminando um pouquinho mais a nossa tabela, a gente tem o FRI, né, que significa o quê? Né? A frequência relativa em porcentagem, certo? Então, 0,1 vezes 100 vai dar 10%, 0,225 vai dar 22,5%. Lembrando novamente, né, que o somatório da frequência relativa vai ser 1, né? Ou se a gente estiver trabalhando com frequência relativa em porcentagem, vai ser igual a 100 aí. Certo? Então a gente tem também a frequência absoluta acumulada, que nem eu falei, a gente dada aí por F maiúsculo, certo? Fzão. Tranquilo? É obtida somando, né, acumulando os valores da frequência absoluta. A primeira frequência acumulada é igual ao valor da primeira frequência absoluta. As demais obtêm-se acumulando as frequências absolutas. Certo? Então a gente tem a frequência absoluta, certo? Encontramos a frequência relativa em percentual, e qual que é a frequência absoluta, né, acumulada aí. Então aqui a gente tem, vai ser igual, né, a 4, 4, 9 vai dar 13, né, 13 e 11 vai dar 24, 24 e 8 vai dar 32, né, 32 e 5 aí vai dar 37, 37 e 3,
40. Então, observando aqui a nossa amostra, né, retirada, né, os dados coletados por uma classe de 40 alunos, né, então prevalece aí pelo somatório dessa frequência absoluta aí. E também temos, né, pessoal, né, a gente já viu isso aí, estamos cansados de ver essa parte também de frequência acumulada percentual. É o que? Nada mais de a gente acumular nessa frequência relativa percentual com os demais. Então, também é representado o quê? Pelo F maiúsculo aí, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que 10, né, a gente mantém e vamos fazendo somatório. 10 mais 22,5, 32,5. Então, lembrando também que vai dar um total somatório aí de 100. Vai ser equivalente aí, ó, a nossa frequência relativa. Certo? Também vamos ver agora, pessoal, o que é o ponto médio da classe. Né? O que é o ponto médio? Né? Que a gente tem o quê? É um intervalo de 150 a 154, a gente achou a amplitude dessa classe que é 4, né? A variação dessa variável, né? Que é de 154, de 150 mais 4 vai dar 154, mais 4, 158, né? Mais 4, né? 162. Aí. Então, para achar o ponto médio, quem que é o ponto médio da classe? Né? Quando a gente fala ponto médio, seria esse ponto médio aqui. Então, o ponto médio vai ser o quê? Né? X. I vai ser igual ao limite superior mais o limite inferior dividido por 2, né? Dividido pelos dois intervalos. Show de bola? Então, um exemplo. Na classe 1 aqui, a gente tem a nossa classe 1. Então, 154, né? 154 mais 150 dividido por 2, né? Vai dar 304 dividido por 2, 152. Então, o médio, né? O ponto médio dessa classe, né? Porque a gente vai precisar calcular esse ponto médio. Né? Então, futuramente, né? Para as próximas aulas, a gente for entrar e calcular a média aritmética, né? De uma tabela que envolve intervalos, né, que é tipo aí contínuo, a gente vai precisar saber o que é o ponto médio dessa classe. Então, na classe 2, né, então considerar a classe 1, 2, 3, 4, 5 e 6 classes aí. Então, a classe 2 vai ser 158 mais 154 dividido aí por 2, que vai dar um total aí de 156. Então, a média desse ponto, né, o ponto médio vai ser o quê? 156. Certo? E o ponto médio aqui vai ser o quê? 152. Certo? E aqui, né? Então, a gente construiu, agora a gente está vendo o ponto médio da classe. Beleza, vamos prosseguir um pouco mais. E como determinar o número de classes, pessoal? O número de classes em uma distribuição de frequência é representado por quem? Né? Por K. Então, pela regra de Sturges, né? Para determinação do número de classes, né? Sturges. Então, K vai ser o quê? Aproximadamente a 1 mais 3,3 vezes logaritmo de quem? De M. Mas o que será esse trambolho todo aí? Então, vamos ver aí com calma. Certo? Então, um exemplo, né? Se o número de observações for 500, então o que é esse número de observações? É o nossa frequência absoluta. Então, ele vai ser chamado o quê? De N, certo? Então, vai ser o quê? Ka vai ser igual a 1 mais 3,3 vezes quem? Logaritmo, né? O logaritmo, quando não aparece nada, quer dizer que ele está na base 10 aí, né? De quem? Exatamente isso, de 500. Então, a gente vai ter o que? Que é aproximadamente, né? 9,907. Então, K é igual a 9,907. Lembrando, né? Arredondando, né? Sempre o número inteiro aí vai ser igual a 10. Certo? Então, outro exemplo, né? Se esse número aí de observações for 50, né? Que esse 50 vai ser o nosso N. Tranquilo? Que vai ser 1 mais 3,3 vezes o logaritmo,
né, de 50, que a gente vai ter 6,607, então aproximando aí 7, certo? Show de bola! Então, etapas para a elaboração de uma distribuição de frequência do tipo contínua. Primeira coisa, a gente precisa o quê? Organizar, né, pelo hall, certo? De forma crescente. E fazer o quê? Encontrar o máximo, certo? O limite superior, né, o maior valor, e o mínimo, né, o limite inferior, que é o menor, certo? Valores extremos, que chamaremos de amplitude total do fenômeno, certo? Que é o dos nossos dados aí. E escolher o número de classes pela fórmula de Sturges, certo? Sturges. Beleza? Então o Kali vai dizer para a gente o quê? A quantidade de classes que a gente vai precisar dividir, né, esses dados nossos aí. Então, vamos lá. Etapas, né? Então, do tipo que, lembrando, contínua. Terceiro ponto que precisa se observar, obter a amplitude de cada classe, dividindo-se a amplitude total pelo valor definido para um número de classes. Esse valor pode ser modificado para facilitar a construção da tabela. Como assim pode ser modificado? Certo? Então, a gente sempre procura, né, escolher, né, usar o quê? Um número inteiro. Então, a fórmula para a gente calcular a amplitude dessa classe vai ser o quê? H igual a amplitude total, né, dividido, né, pelo nosso K, que vai ser encontrado, né, nessa fórmula que vai determinar, né, o número de classes que a gente vai dividir a nossa, né, os nossos dados aí. Tranquilo? Quarto ponto, né, contar o número de elementos que pertencem a cada classe, determinando assim a frequência absoluta. Quinto ponto, determinar a frequência relativa de cada classe, dividindo, né, a frequência absoluta da classe pelo número total de observações. Pronto. Né? Já falamos, né? Falamos demais. Então agora a gente vai fazer isso daí. Ó. Um exemplo que a gente vai fazer, ó, a relação abaixo apresenta os pesos em quilograma dos 40 alunos de uma turma. Responda as questões de 1 a 9, sabendo que log de 40 vale aproximadamente 1,6. Então aí o problema já está, né, nos auxiliando, que ele está dando já para a gente aí né, o logaritmo de 40. Né? Se não desse, era só calcular, certo? Que não tem, né, problema algum aí. Certo? Então vamos seguir aí. Então aqui a gente tem a nossa, né, nossa tabela, os dados coletados, a nossa amostra, né, que foi obtida aí por dados brutos. Então a primeira coisa a se fazer, né, é organizar através do rol, né, de maneira crescente aí para a gente conseguir observar o que, né, o que é o nosso, né, o nosso extremo mínimo, né, nosso limite inferior, e quem que é o nosso limite superior. Beleza? Então, número 1, de acordo com a fórmula de Sturges, né, qual o número recomendado de classes para distribuição de frequência contínua? Ó, qual é o número recomendado de classes para uma distribuição de frequência contínua aí? Então a gente vai precisar usar aquela formulinha do K, né, para a gente encontrar a quantidade de classes. 2, qual a amplitude total, né, dessa amostra, né, total da amostra? Qual a amplitude a ser usada para a distribuição? Qual a amplitude de cada um dos intervalos? Né? Qual o limite inferior da primeira classe? Qual o limite superior da segunda classe? Né? Construir a tabela de distribuição contínua, frequência absoluta, frequência relativa, frequência absoluta, né, acumulada, certo? Frequência relativa acumulada, né? O nosso XI, que seria o que é o ponto médio da nossa classe. Certo? Então eu volto para a próxima aula para a gente resolver isso daqui. Um grande abraço a todos.